A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Eu sou seu irmão em Cristo, Davi Nascimento, e estamos aqui para estudar um pouco mais sobre o livro do profeta Ezequiel. O profeta que anuncia juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus para a nação de Israel. Nesse primeiro trimestre, nós estamos estudando as ações do profeta Ezequiel e como essas ações podem ser tão importantes para nós nos dias atuais. O profeta que anuncia essas mensagens tão importantes para aquela nação que estava caminhando em direção à destruição, nos é exemplo para os tempos de hoje, onde muitas pessoas estão caminhando em direção à perdição, em direção à destruição eterna. E nós precisamos aprender com o profeta Ezequiel, com a história do profeta Ezequiel, com a ação de Deus através da vida do profeta Ezequiel, para sermos uma igreja relevante nos tempos atuais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E todas as semanas estamos aqui, disponibilizando conteúdo que eu tenho certeza que edificará a sua vida. Hoje nós vamos estudar o tema da lição número 3 da nossa revista Betel Dominical, que tem como título Ezequiel, o Atalaia sobre a casa de Israel. Vamos entender qual a necessidade de haver esse Atalaia para a nação de Israel e o porquê Deus constituiu o Ezequiel como esse Atalaia sobre a nação de Israel. E vamos ver qual a importância dessa história para nós. O nosso texto áureo está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, o verso 17, a parte A, que diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. O Ezequiel não pediu para ser um profeta. Ele não pediu para assumir esse posto. Deus o coloca nesse local. Ele nasceu em uma família de sacerdotes. O ministério dele era para o sacerdócio. Ele está longe do templo. Nós falamos isso aqui nas lições anteriores. Ele está em uma situação que não é possível exercer o seu ministério como sacerdote, mas Deus o levanta como um profeta. E Deus diz o seguinte: eu estou dando você para a nação como um mensageiro, como um profeta, como um atalaia. Deus sempre levanta pessoas para dar oportunidade aos que estão distantes, aos que estão trilhando caminhos de morte, para que não pereçam de forma desavisada. A verdade aplicada nos diz que cada cristão é enviado ao mundo para anunciar no poder do Espírito Santo tanto a salvação como o juízo vindouro. O profeta foi levantado para isso. Ele tinha a missão de anunciar juízo, mas também salvação, para os que convertessem os seus caminhos. Converter é mudar de direção. Você está indo numa direção e você volta em uma direção totalmente oposta à qual você estava indo. Então, converter dos maus caminhos é retornar desse caminho mau para o caminho que agrade a Deus. O cristão nos dias de hoje tem essa missão de anunciar ao mundo, é claro que inspirados e fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, para anunciar esse juízo e uma redenção, uma salvação para o ser humano. Os objetivos da nossa lição é mostrar o ofício do verdadeiro profeta de Deus, alertar que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso ele levanta Ezequiel como profeta e sempre levanta pessoas para anunciar o seu plano de redenção. É por isso que ele enviou seu filho Jesus para morrer e nos dar a oportunidade de se reconciliar com ele. Isso mostra para nós que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E o último objetivo é ressaltar que o profeta deve dar o aviso da parte de Deus. O profeta ele sempre tem que ter compromisso com a mensagem vinda de Deus. A mensagem quem dá é Deus. O profeta só tem a responsabilidade de transmitir, mas a mensagem não é sua. O nosso texto de referência está em Ezequiel, capítulo 3, o verso 18, 19 e 20, que diz assim: Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando
para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque, não o avisando tu, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. O profeta está recebendo a incumbência de avisar o ímpio, aquele que anda distante de Deus, aquele que anda totalmente vivendo como se não existisse Deus. E ele tem uma missão também de avisar o justo, aquele que caminha tentando praticar a justiça. Nós, enquanto mensageiros, que temos a missão de alertar o povo, nós temos tanto que alertar os que ainda não conhecem a palavra, os que estão vivendo distante de Deus, totalmente distante de Deus. Mas também temos o compromisso de alertar os que caminham conosco, os que já aceitaram a Cristo, mas que em algum momento se deixam levar pelas aparências enganosas deste mundo. Nós precisamos alertá-los. Para introduzir aqui no nosso tema, na nossa lição, eu gostaria de destacar algumas coisas muito importantes. A primeira é o atalaia. Como prometido, vamos entender o que é o atalaia. O atalaia, ou versões usam o sentinela, ele era alguém que ficava responsável por observar as movimentações em volta de um arraial, em volta de uma cidade. Ele ficava em um local estratégico onde ele pudesse ver os perigos iminentes. Então, todo perigo que poderia alcançar aquelas pessoas que estavam naquele local, ele tinha a responsabilidade de ver e avisá-los. Em cidades, cidades fortificadas, muradas, como na época, eles ficavam numa torre, em um lugar mais alto, em cima da muralha. Eles construíam algo mais alto, um pouco mais alto, onde ele conseguia ver de forma mais ampla todos os perigos. Quando a gente vê a motivação que levou Davi a querer conquistar Jerusalém, era justamente por estar situada em um local alto, em uma região montanhosa. Essa condição para a cidade dava uma certa vantagem em questões militares. Por estar em um lugar mais alto, você consegue ver os inimigos se aproximando. Ainda assim, era necessário que houvesse alguém responsável para ser o atalaia. Essa pessoa, quando via um inimigo se aproximando, ela tinha que tocar um certo sinal. Normalmente era uma trombeta feita de chifre de animais, um chofar. E ao ser tocado esse sinal, as pessoas que estavam em volta, porque eles moravam dentro de cidades fortificadas, cercadas, mas trabalhavam ao redor da cidade, plantando, criando animais. E no decorrer do dia, enquanto eles estavam trabalhando, se algum inimigo aproximasse, era esse indivíduo que estava com a responsabilidade que tinha que tocar um sinal, que tinha que alertar aos que estavam desprotegidos para que eles viessem o mais rápido possível e se adentrassem em um lugar seguro, porque havia um risco eminente de morte. Essa responsabilidade fazia com que, se ele não avisasse e alguém morresse por causa da sua displicência ou por causa da sua falta de compromisso, ele pagaria com a sua própria vida a morte de alguém que morresse por ele não ter avisado. Se ele, porém, avisasse e essa pessoa não adentrasse ao local de segurança, se essa pessoa morresse, o sentinela ou o atalaia estava livre do sangue dessa pessoa. Então, quando Deus usa o termo, olha, eu te constituí, Ezequiel, como atalaia, Deus está dizendo, a responsabilidade da vida dessas pessoas está sobre você. Você precisa alertar essas pessoas, você precisa avisar que eles estão correndo um risco grave, um risco muito grave
de morte. A morte está diante deles. A destruição está diante deles. A destruição enquanto nação, a destruição das suas famílias está diante deles, porque eles estão displicentes e eles precisam ouvir a mensagem que você tem que entregar para eles. Então, o Ezequiel recebe essa função de ser quem vai avisar do perigo que está à frente deles. E aí, quando a gente olha a vida do profeta Ezequiel, nós tendemos a achar assim, não, Deus levanta algumas pessoas para avisar, para alertar. E eu não preciso hoje nos meus dias me preocupar com quem está em perigo, para quem está caminhando a passos largos para a perdição. E eu gostaria de fazer algumas observações aqui com você. E essas observações são baseadas em alguns textos. O primeiro texto é o de Tiago, capítulo 4 e 17. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você sabe que alguém que está à sua volta está caminhando em direção ao inferno e não o faz, você está cometendo pecado. O segundo texto é o de Mateus. Mateus 25, Jesus conta duas parábolas e depois ele fala do juízo vindouro, de como ele irá julgar as nações. É um texto muito interessante, muito rico. E antes do julgamento ele conta duas parábolas. Uma é das 10 virgens e a outra dos talentos. Então Jesus conta uma parábola para que os seus discípulos fiquem vigilantes, para que sejam prudentes e vigilantes. É a parábola das 10 virgens. E a outra parábola é a dos talentos. E nessa parábola Jesus está dizendo que tudo que foi confiado a nós será requerido. Nós iremos prestar conta diante de Deus de tudo que Ele confiou a nós. E a mensagem de salvação foi nos confiada. Jesus disse que nós precisamos ir e fazer discípulos de todas as nações. Nós precisamos nos comprometer em levar as boas novas de salvação. E aí, quando nós olhamos para essa parábola, Jesus está dizendo para nós que nós temos responsabilidade. Nós precisamos agir de forma que, quando chegar o grande dia, nós possamos nos apresentar diante de Deus como servos que agiu com responsabilidade para com a missão que Ele nos deu. Então, os talentos, a parábola dos talentos fala sobre isso, sobre responsabilidade diante do que Deus colocou na nossa mão para fazer. E o outro texto é um texto de Gênesis, capítulo 4, verso 9, um texto que eu acho também muito interessante. É o texto em que aparece dois irmãos, os dois primeiros filhos do Adão e da Eva, o Caim e o Abel, e o Caim, por ciúme do seu irmão, ele comete o primeiro homicídio na face da terra. E antes de ser alertado por Deus do que estava acontecendo, Deus fala para ele, olha, por que você está irado? Por que o seu semblante está entristecido? Por que você está enciumado? Por acaso, se procederes bem no seu coração, o seu sacrifício, a sua oferta também não será aceita? Tome muito cuidado, porque o pecado está à porta e cabe a você dominar esse mal que está à sua porta. Ele, não ouvindo a voz de Deus, ele comete um homicídio. E após cometer esse homicídio, Deus o procura e fala, onde está o teu irmão Abel? E ele fala, por acaso sou eu tutor do meu irmão? Ou seja, por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Mas Deus, ao perguntar onde está o seu irmão, Deus já estava dizendo para ele, você é sim responsável pelo seu irmão. Quando nós sabemos qual é o bem que pode mudar a vida do nosso irmão, da pessoa que está ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa família, e não fazemos, quando nós cometemos esse pecado, quando nós agimos de forma irresponsável com a missão que Deus nos deu, o que nós ouviremos de Deus é, onde está o teu irmão? Então, ao olhar esse texto do profeta, que é constituído como atalaia, como alguém responsável pela segurança, pelo bem-estar de toda uma cidade, ao olhar para o profeta Ezequiel, nós não podemos achar que estamos distante dessa responsabilidade. Essa responsabilidade cai sobre nós, que conhecemos o bem, que conhecemos a verdade e precisamos anunciar. Precisamos agir com responsabilidade diante da missão.
vamos adentrar aos tópicos da lição, porque eu sei que Deus ainda tem muito para realizar aqui durante essa ministração. No tópico 1 nós vamos ver sobre o verdadeiro profeta de Deus. O verdadeiro profeta de Deus, ele deve ser da mais alta confiabilidade, deve internalizar a palavra e deve ser consciente da missão. É alguém que tem responsabilidade, alguém que tem compromisso com a palavra e alguém que tenha consciência do tamanho dessa missão. Alguém que consegue olhar para os campos brancos e rogar ao Senhor que mande mais ceifeiros, mas que se enxergue como um ceifeiro também e que esteja pronto para colher esse campo que já está maduro, que está no ponto para ser colhido. Deve ser alguém da mais alta confiabilidade, ou seja, alguém responsável por advertir o povo da destruição iminente. Alguém que saiba que é responsável pelo sangue de quem morrer em pecado. Deve ser alguém submisso a Deus. Só pode assumir tamanha responsabilidade quem é submisso a Deus. Submissão fala de estar dentro da missão, estar mergulhado na missão, dentro da missão maior que Deus preparou, que Deus planejou para a humanidade e que dentro dessa missão nós estamos mergulhados nela, submissos ao propósito de Deus. É alguém que deve internalizar a palavra. O Ezequiel diz que ele comeu o rolo, comeu a palavra que estava escrita naquele objeto, no rolo, e era na minha boca doce como o mel. É alguém comprometido com a mensagem de Deus, com a palavra de Deus. O profeta precisa receber a mensagem de Deus e comprometer-se com ela antes de proclamar. É alguém que tem a palavra internalizada. Comer a palavra é comprometimento com a palavra. É comprometimento com a mensagem. Hoje eu estava falando aqui com minha esposa, eu descobri no stream de áudio que eu utilizo uma Bíblia falada. E é uma tradução, a mensagem, uma tradução muito contemporânea. Alguns gostam, outros não gostam. Mas eu comecei a ouvir. E é um tanto diferente a tradução, a mensagem. Quem conhece aí sabe que é um tanto diferente. Mas traz verdades da palavra e tem a facilidade da gente ouvir. A gente tem uma dificuldade quando fala assim, ouvi um texto. A gente precisa ler. E eu estava explicando para ela que antes do exílio babilônico havia uma certa dificuldade de ter acesso aos textos sagrados. Era muito caro ter algum dos livros ali do Pentateuco, que eram os mais utilizados. Os outros históricos eram documentos oficiais que ficavam em palácios. Então alguém, para conseguir uma cópia de um dos livros de Moisés, o cálculo que se tem hoje, um trabalhador comum, ele deveria trabalhar durante 6 meses, era equivalente a 6 meses de trabalho, para que ele pudesse adquirir um livro. Por exemplo, o livro de Levítico ou o livro do Êxodo. Se ele quisesse comprar um livro desse, ele gastaria o equivalente a 6 meses de trabalho. 6 meses de trabalho sem gastar com nada. Então era muito difícil. Esses textos ficavam normalmente no tabernáculo. Quem tinha acesso a eles eram os sacerdotes. Nós vemos alguns casos como, por exemplo, Abacuque, o Jeremias, o Isaías era alguém de família nobre. Boa parte dos profetas tinham acesso ao texto sagrado, conheciam muito bem o texto sagrado, mas era porque eles participavam de um ciclo onde era mais normal ter acesso ao texto sagrado. Era muito difícil você ter acesso ao texto escrito, então as pessoas aprendiam de ouvir. Eles iam aonde estava o sacerdote, e onde havia um sacerdote, eles aprendiam o texto sagrado, ouvindo. Eles decoravam o texto sagrado. Só que, como eles chegam na terra de Canaã e se espalham por toda a terra, nem sempre eles tinham alguém perto que sabia tão bem o texto sagrado, que conheciam tão bem. Então, por não conhecer, por não ouvirem a palavra, por estarem distante da palavra, por falta de conhecimento, o povo errava, o povo pecava. É claro que mesmo ouvindo pouco, eles tinham pelo menos as lembranças, as histórias de que foram libertos do Egito
que Deus abriu o Mar Vermelho, mas todos os detalhes da lei eram um tanto mais difíceis de ter acesso. E o exílio babilônico serviu para que, durante esse período, fosse instituído algumas questões muito importantes. A primeira era a necessidade de haver escribas, pessoas que pudessem copiar o texto, treinar pessoas para copiar esses textos e terem o máximo possível de cópias. E, em todas as cidades, instituírem locais para que os textos sagrados fossem lidos e as pessoas pudessem ter mais perto da sua casa a oportunidade de ouvir alguém ler os textos sagrados e explicá-los. E essa responsabilidade deixa de ser só do sacerdote. É claro que os pais, quando a gente lê os mandamentos, a gente sabe que os pais haviam recebido essa incumbência de passar para os filhos a história do que Deus havia feito pelo seu povo. Mas a partir do exílio, eles criam uma instituição chamada sinagoga, tanto que Jesus, sempre que ele chega em alguma cidade, ele utiliza das sinagogas. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele viaja em outras cidades, vai para outros países, naqueles outros locais que ele chegava, havia sinagogas, porque os judeus estavam esparramados pelo mundo, e onde eles chegavam, eles logo davam um jeito de construir uma sinagoga para que eles pudessem ter acesso ao texto sagrado. Então, se para um era difícil, eles reuniam um grupo maior e comprava e dava um jeito de conseguir alguém que escrevesse os textos sagrados para que eles pudessem ler e não se desviar. Eles entenderam que sem a palavra, sem o conhecimento correto da palavra, o povo está sujeito a errar. E o erro dessas pessoas as conduzem para um caminho de destruição. Hoje nós temos muito fácil acesso à Bíblia. Nós conseguimos ler a Bíblia, o texto bíblico, de forma muito fácil. Hoje nós temos, como eu disse, a Bíblia lida, falada, para que a gente possa ouvir e internalizar. Mas nós precisamos ter compromisso com essa palavra. O compromisso de uma mudança interna, uma mudança pessoal e o compromisso de anunciar essa palavra para os que ainda não conhecem. Então o profeta precisa ter comprometimento com a palavra. Ele precisa internalizar para que ele possa também transmitir. Porque como vamos transmitir algo que não temos propriedade para transmitir? A autoridade para transmitir só tem quem vive a palavra. 1.3. Deve ser consciente da missão. O profeta precisa ser consciente da missão. Essa missão nos é imposta como obrigação. O apóstolo Paulo assim declara: ai de mim, se não anunciar o evangelho. O apóstolo Pedro, quando é questionado sobre o que ele estava fazendo em Jerusalém, pelas autoridades locais do templo, ele fala: eu não posso deixar de anunciar. Conhecendo a verdade, eu não posso deixar de anunciar a verdade. Não é porque eu estou em segurança que eu posso deixar de anunciar. O apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que essa palavra precisa ser pregada, anunciada em tempo e afora de tempo, ou seja, em todo instante. Quando você acha que é propício falar, fale, anuncie essa palavra. Quando você acha que não é propício, ainda assim anuncie essa palavra, porque o juízo é uma realidade e as pessoas estão caminhando para a destruição. Jesus nos incumbiu com essa missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho. É para todo discípulo do Cristo. Então o profeta precisa ter consciência da missão. Nós, discípulos do Cristo, precisamos ter consciência dessa missão, de anunciar o juízo, mas também a restauração, a reconciliação que Deus tem para a humanidade. Tópico 2. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Tanto não tem prazer que enviou seu filho. Tanto não tem prazer que constituiu o Ezequiel como atalaia. Como alguém que alerta esse povo com tamanha responsabilidade que a sua própria vida é colocada em jogo. Quando ele faltar com a responsabilidade, a sua vida está correndo perigo. Tanto é verdade que Deus não tem prazer na morte do ímpio, que ele constituiu a igreja para, no poder do Espírito Santo, anunciar a palavra de salvação para os que estão condenados, caminhando em direção ao inferno. Deus constituiu eu e você
como atalaias, com responsabilidade de anunciar as palavras de vida eterna, anunciar o Cristo de Deus, o Redentor da humanidade. Diante do juízo eminente, nós precisamos entender que o julgamento de Deus, sobre o tópico 2.1, o julgamento de Deus é reto e justo. Tem muita gente acreditando que Deus colocou alguns, falou assim, esses aqui vai para o inferno, e esses aqui vão para o céu. O ser humano que for para o inferno, o que chegar ao inferno, não foi porque Deus o colocou lá. Foi porque não ouviu a palavra de Deus. Foi porque não ouviu a mensagem que lhes foi anunciada. A pessoa só vai para o inferno quando ela rejeita Deus. Ela vira as costas para Deus. E mesmo sendo avisada, elas falam, eu não quero. Eu vou continuar caminhando na direção que eu escolhi. Então Deus é justo. O julgamento de Deus é justo. Oportunidades Ele dá. E aí o comentarista destaca o ponto em que Deus fala para o profeta que o justo que se afasta de Deus será responsável pelos seus pecados. Alguém que conhece a palavra, alguém que caminhava em um caminho de justiça, mas em algum momento ele abandona esse caminho. Ele se torna responsável pelo seu pecado. A responsabilidade é da pessoa que optou por virar as costas para Deus, mesmo o conhecendo. Esse justo, que é tratado como justo aqui, alguém que conhece a mensagem, ele não poderá recorrer aos seus atos de justiça realizados no passado para salvar-se, caso não se arrependa antes de morrer. Tem muitas pessoas brincando com isso. Acham que por ter alcançado em um momento o favor de Deus, o perdão de Deus, e que porque fizeram coisas relevantes, fizeram obras que aos olhos humanos as pessoas olham e falam, olha, quão grande tem sido os feitos dessa pessoa, que eu acumulo algumas vantagens e toda vez que eu erro eu vou compensando esses meus erros com as vantagens que eu acumulei. A partir do momento em que alguém vira as costas para Deus, essa pessoa precisa arrepender-se novamente para ser alcançada. Então, se alguém que está aí, em algum momento pensar em desistir, não cometa esse erro. Não cometa esse erro. Deus é íntegro e não faz acepção de pessoas, seja para castigo ou premiação. Então, Deus não olha e fala assim, eu gostei da cara desse aqui. Esse aqui é bonitinho e eu vou premiá-lo um pouco mais. Esse aqui eu não gostei, esse aqui eu não vou ajudar tanto. Esse aqui. Deus não faz acepção de pessoas, nem para o castigo, nem para a recompensa. O juízo de Deus é justo. Deus é um Deus justo. Subtópico 2.2. A justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. Não existe banco de horas. Não é acumulativo. É banco de horas que você trabalha e um dia você fala assim, hoje eu quero folgar. Hoje eu não quero ir no trabalho. Você avisa o chefe, olha, eu tenho uns dias aí que eu trabalhei, fiz hora extra, eu fui no feriado, agora tal dia eu não quero ir trabalhar que eu vou curtir a minha vida. Não existe banco de horas quando a gente está falando de vida com Deus, de caminhar com Deus, de reconciliação com Deus, retornar para o plano inicial de Deus, que era um ser humano dependente dele, um ser humano que vivia na direção de Deus, que vivia para fazer a vontade de Deus, a vontade perfeita e agradável de Deus. O banco de horas só existe no mundo corporativo. Vida com Deus, ela precisa ser de fé em fé, de glória em glória. Às vezes alguém pode tropeçar no meio do caminho. O apóstolo João diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso, só está tentando se enganar. Mas quem conhece a Deus, ele precisa assumir o seu pecado, assumir o seu erro. Quando errar, no seu processo de santificação, que é construído aqui no dia a dia, enquanto vivemos nessa vida, pelejando, lutando para alcançarmos o céu, para alcançarmos a glória eterna que nos espera no decorrer dessa jornada. Nós precisamos pedir, invocar a Deus, confessar os nossos pecados,
para que eles possam ser perdoados diariamente. Vida de dependência de Deus. Mas alguns têm se enganado e têm enveredado por caminhos que têm levado à perdição. Deus alerta ao profeta para avisar tanto aquele que está totalmente distante e outros que acham que tem uma vida justa, que está tudo certo, porque ele participa em algum momento ali de uma vida religiosa, mas ele acha que o que ele faz no domingo compensa o que ele pode fazer na segunda, na terça, na quarta. E a coisa não funciona bem assim. Essa esquizofrenia espiritual só funciona na nossa cabeça. Deus precisa ser o Senhor do nosso domingo, da nossa segunda, da terça, de toda a semana, de todos os dias do mês, de todos os dias da nossa vida. Nós precisamos ser vigilantes. Quando arrependemos, quando convertemos os nossos caminhos, quando nós mudamos de direção, os nossos pecados são perdoados. E a palavra de Deus diz que nunca mais os nossos pecados serão lembrados. Aqueles pecados anteriores nunca mais serão lembrados. Toda vez que nós confessamos os nossos pecados, que nós nos aproximamos de Deus e dizemos: Senhor, eu preciso de Ti, me perdoa, me ajude a ser cada dia mais parecido contigo, cada dia mais parecido com o Teu Filho. Esses pecados são perdoados e Deus nunca mais se lembra. Mas nós não podemos virar as costas para Deus e agirmos de forma displicente, como um porco que retorna à lama. Nós precisamos levar a vida cristã com seriedade. Nós precisamos avisar aos nossos irmãos que a vida cristã precisa ser levada com seriedade, porque o que Deus diz ao profeta é: se essa pessoa tropeçar e cair, você é responsável por ela, se você não tiver avisado ela. Então a mensagem serve para nós e serve para que nós também possamos alertar as pessoas que estão à nossa volta. A responsabilidade da igreja atual. Nós, enquanto igreja, temos essa responsabilidade. A responsabilidade de alertar, de anunciar. Não avisar ou alertar a igreja do juízo de Deus e concordar com o pecado, passar a mão por cima do erro, deixará a igreja morna e iludida. O autor aqui utiliza até o texto de Apocalipse 3. Ele fala aqui sobre passar a mão sobre o erro, concordar com o erro. Mas a igreja de Laodiceia tinha uma característica que eu acho que é muito parecido com o que a gente percebe em muitas igrejas hoje em dia. Quando a gente lê o texto de Apocalipse 3, do 15 ao 18, a mensagem para a igreja de Laodiceia era que essa igreja ela se achava muito importante. E aí Jesus diz o seguinte para ela: falou, você diz que é rica e que não tem necessidade de nada. Você diz que é afortunada, que tem muitos bens, que é muito rica. Rica em conhecimento, rica em posses financeiras. Mas eu digo uma coisa para você: você é pobre, nu e necessitado. Ou seja, você não tem nada. Você acha que tem alguma coisa, mas você está nu. Você é pobre. Você não tem nem o que vestir. Eu digo a você: compre de mim roupas finas, se enriqueça do que eu tenho para você. O que você acha que é importante, o que você está dando importância, não tem importância para mim. Nós percebemos muitas igrejas dando importância para coisas que não têm valor para Deus, que se acham importantes demais, que fazem grandes construções, que fazem coisas que são admiráveis aos olhos humanos, mas que para Deus não tem importância. A verdadeira riqueza de cumprir o propósito de Deus, de levar a mensagem aos que às vezes não têm nem coragem de adentrar nos nossos templos. Igrejas que se acham tão diferentes dos que estão perdidos, que não têm coragem de olhar para os que estão perdidos e se acham mais importantes do que essas pessoas que estão marginalizadas, que estão caminhando para o inferno por causa do nosso olhar, se achando melhor do que essas pessoas.
Não observamos o exemplo do Cristo que era Deus e veio, nasceu em forma humana, se humilhou e morreu uma morte de cruz para trazer vida a toda uma humanidade que não merecia tamanho sacrifício, tamanho amor. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas que estão perecendo e nos achamos melhor do que essas pessoas. E nos tornamos mornas por não sermos capazes de influenciar, de levar a mensagem do Evangelho, uma mensagem de amor que restaura a vida das pessoas que estão marginalizadas, que estão totalmente deformadas pelo pecado. As pessoas que são imagens de Deus, com essa imagem totalmente distorcidas do que eram para ser. E Jesus está dizendo, eu estou à porta e bato. Essa igreja estava com Jesus do lado de fora. Eles estavam festejando, celebrando, mas Jesus estava do lado de fora. Isso era uma igreja. Uma igreja que em algum momento achou que era alguma coisa. E Jesus estava do lado de fora. O Cristo de Deus que veio para buscar os que estavam perdidos. O Cristo de Deus que se humilhou estava do lado de fora. E essa igreja se achando extremamente importante, rica e que não tinha necessidade de nada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir abrir a porta, eu entro e vou ceiar com vocês. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei e vou fazer uma festa junto com vocês. Mas até então, algumas igrejas estão celebrando sozinhas e deixando Cristo lá de fora. Seguindo, tópico 3. Muitos são ouvintes, mas não praticantes. Como eu disse, existem muitas pessoas ouvindo. Hoje é legal ser evangélico. Tem muita gente famosa que é evangélico. Então tem muita gente querendo fazer parte desse clube, desse movimento. Que é legal, você conhece várias pessoas, você se torna amigo de muitas pessoas. E nós chegamos a uma triste constatação nos últimos censos, que tem crescido muito o número de pessoas que se dizem cristãs evangélicas, mas não convivem, não fazem parte de um convívio em comunidade, que não se identificam com a igreja. Alguns chegam a dizer que ama o Cristo, mas odeia sua noiva, que ama o cabeça, mas não consegue se encaixar com o corpo. Esses são os denominados cristãos protestantes não praticantes. Nós tínhamos um grupo muito grande de católicos não praticantes. E boa parte dessas pessoas que vivem essa vida cristã, que dizem ser cristãs, não conseguem levar a sério a sua vida como seguidor do Cristo. Alguns até frequentam as nossas igrejas, conseguem frequentar o templo, mas vivem como se Deus não existisse no seu dia a dia. É o que eu chamo de cristãos ateus. São cristãos no ambiente religioso, mas vivem a sua semana como se Deus não existisse. Essas pessoas contemporâneas de Ezequiel se diziam ser filhas de Abraão, que havia recebido uma promessa de Deus, que eram abençoados por Deus, mas eles viviam sem dar importância para os mandamentos de Deus. E por isso o juízo é iminente. Por isso o profeta precisa alertá-los. Mesmo Deus sabendo que eles não irão ouvir. Mas Deus diz ao profeta, eles não poderão dizer que não ouviram a mensagem. Que não houve alguém que os alertasse. Que Deus não levantou um profeta no meio deles. Eles não puderam usar essa desculpa. Porque Deus levantou o profeta Ezequiel. As pessoas que convivem conosco não poderão dizer que não ouviu a palavra de Deus. Não poderão dizer, porque Deus está levantando você nessa geração. Deus está nos levantando nessa geração para anunciar a sua palavra. Deus abomina presunção, sob tópico 3.1. Essas pessoas se apoiavam na promessa feita a Abraão. Quando nós lemos os profetas, nós vemos também que eles acreditavam que Jerusalém nunca seria destruída, porque o templo estava ali em Jerusalém. E eles pensavam, nós servimos ao único Deus, o único Deus verdadeiro. O templo dele está aqui. Ele não vai deixar nunca que essas pessoas ímpias
adentrem aqui em Jerusalém e destruam o templo. E Deus alerta eles: vocês confiam demais nessa construção, essa construção feita por mãos de homens. O propósito de Deus para Israel, o plano de Deus para Israel era muito maior do que aquela construção que colocava Deus enclausurado ali àquele local. O projeto de Deus era fazer com que, de fato, toda a terra pudesse contemplar a glória de Deus. O profeta Isaías, quando ele tem a visão dos seres celestiais, ele vê os seres celestiais glorificando, adorando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Então essas pessoas achavam que a glória de Deus só era possível se manifestar ali naquele local e não conseguiam entender. O profeta Isaías já havia alertado eles: a glória de Deus estava sobre toda a terra e o propósito de Deus era usar Israel para que toda a terra pudesse de forma visível ver uma nação que de fato adorava a Deus e que era abençoada por isso. Mas eles agiam de forma presunçosa, acreditando assim: a promessa foi feita a nós podemos andar do jeito que a gente quer, o templo está aqui em Jerusalém, Jerusalém nunca vai ser destruída, então a gente pode fazer o que quiser. Deus abomina os presunçosos. Tem muita gente achando que porque foi alcançado pela mensagem do Evangelho, pode andar de qualquer forma, pode viver de qualquer jeito. Nós vimos aqui o exemplo da igreja de Laodiceia, uma igreja presunçosa que se achava autossuficiente, muito importante. E Jesus está dizendo para ela: você é morna e eu vou te vomitar da minha boca. Nos nossos dias há um movimento que tem ganhado muita força, se apoiando na graça, e dizem: não, você que foi alcançado pelo amor de Deus, Deus te ama tanto e Ele enviou seu Filho para morrer por você. Tudo verdade. Você é salvo pela graça, você não precisa fazer nada para que essa graça te alcance. Sim, você não faz nada para que os seus pecados sejam perdoados. Isso é fato. Mas tem muita gente vivendo uma graça barata. Graça barata é um termo utilizado por um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, que fala justamente disso, de pessoas que acham que porque foi salvos por algo que eles não podiam pagar, isso faz com que eles possam viver de qualquer forma, de qualquer jeito. É não dar valor para a graça, não dar o devido valor. É graça porque não conseguimos pagar, mas teve um custo. Custou o sangue do Filho de Deus, custou a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Não foi de graça, é por meio de graça. É graça porque não conseguimos pagar, mas alguém pagou, o Filho de Deus pagou com sua própria vida. E nós agimos de forma banal em relação à graça. Agimos de forma presunçosa. Não, nós fomos alcançados pela graça, agora pode viver de qualquer jeito. Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é apertado. Não é só passar na porta é graça, mas existe um caminho a ser trilhado. Essas pessoas receberam a promessa, essas pessoas tinham uma promessa mesmo que foi feita a Abraão, mas eles precisavam obedecer à lei de Deus, andar de acordo com a lei de Deus, não virar as costas para Deus. E eles agiram de qualquer forma, achando que simplesmente ter a promessa, serem filhos de Abraão, era o suficiente. João Batista chega a dizer para os seus contemporâneos: olha, vocês dizem que são filhos de Abraão, dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ou seja, essa promessa de vocês não serve para nada, vocês precisam arrepender-se. É o que João Batista está dizendo: arrependei-vos. Deus levanta o profeta Ezequiel para dizer a esse povo: arrependei-vos, vocês precisam arrepender dos seus caminhos, a destruição é iminente. E Deus nos levanta hoje para dizermos à nossa geração: arrependei-vos, se reconciliem-se com Deus, porque o juízo é iminente. Vocês estão caminhando para a destruição, vocês estão caminhando cada vez para mais longe de Deus. Subtópico 3.2: ouvintes, mas não obedientes. Isso é uma realidade um tanto triste.
Triste porque nós sabemos que muitos ouvirão a mensagem, mas não darão ouvidos. Deus, ao levantar o profeta, ele fala: eu vou enviar você para o meio de um povo que fala o mesmo idioma que você, que consegue ouvir tudo que você fala, mas eles não aceitarão a mensagem, porque é um povo duro de coração. Eles não ouviram o profeta. Eles não acreditaram no profeta. Eles, por estarem sem ter atrações do que fazer, eles se reuniam para ouvir o que o Ezequiel ia falar, mas não davam ouvidos, não mudavam as suas atitudes. Isso é muito parecido com o momento em que vivemos. Os nossos cultos se tornaram um lugar de passatempo. As pessoas vão lá, cantam, ouvem mensagens, mas não internalizam essas mensagens. Essas mensagens não trazem mudanças nas suas vidas. Sem contar o número de lugares que as mensagens estão adulteradas. São faladas mensagens que não têm por objetivo mudar a vida de ninguém. Mensagens que são faladas apenas para agradar o público. Canções que são cantadas para agradar o gosto do cliente. Quando nós lemos o texto do profeta Amós, quando nós lemos o capítulo 4, Deus mostra que ele está aborrecido com algumas atitudes. O capítulo 4 começa dizendo das vacas de Bazã. Ele está falando de mulheres ricas que oprimiam pessoas, que agiam de forma injusta com pessoas. E quando chega no versículo 4, ele diz: vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e a cada manhã trazeis os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Transgridam, façam o que vocês quiserem, mas venham, ofereçam seu culto, tragam suas ofertas, façam seus sacrifícios, façam seus rituais aqui tudo certinho, mas durante o seu dia a dia, transgridam. Deus está trazendo uma mensagem de juízo para essas pessoas que vivem transgredindo, que vivem de forma injusta, praticando injustiça. E que está lá achando que por oferecer sacrifício, oferecer os seus cultos, trazer os seus dízimos, elas não sofrerão o dano das suas ações. Tem muita gente achando que por ir no culto, por levantar a mão, por chorar, está tudo certo. Pode transgredir, pode fazer o que quiser, banalizando a graça, banalizando o sacrifício de Cristo. O juízo é iminente. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação. Não dá para viver de qualquer jeito. Apesar de não termos sido salvos por obra nossa, mas por obra de Cristo, nós fomos salvos para andar em boas obras. Para isso que fomos salvos, para andarmos em boas obras, para dar testemunho do que Deus fez por nós, da transformação que Deus pode fazer na vida do ser humano. Foi para isso que fomos salvos. Para que as pessoas possam ouvir a mensagem de Deus através de nós e ver mudança em nós. O comprometimento com a palavra, assim como o profeta que internalizou a palavra ao comer a palavra. Aquela palavra que parecia ser uma palavra dura, palavras de ais, de juízo, mas que ao paladar era doce, por estar internalizando a palavra de Deus, a vontade de Deus. Subtópico 3.3: o ímpio que não se converter morrerá nos seus delitos. Na verdade, o caminho de alguém que não ouve a Deus já é um caminho de morte. O Paulo chega a dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Não podemos ficar de braços cruzados enquanto existem pessoas que estão condenadas ao inferno, que estão caminhando distante de Deus em direção ao inferno. Que nós possamos dizer, assim como o apóstolo Pedro e João, não podemos nos calar diante da missão que nos foi imposta. Não podemos nos calar diante da situação que vemos pessoas caminhando em direção ao inferno,
caminhando em direção à condenação eterna. Que eu e você possamos nos comprometer em anunciar. É claro que alguns não ouvirão, muitos não ouvirão, mas nós precisamos anunciar. Porque o inferno é para quem rejeita a Deus, para quem mesmo ouvindo rejeita a Deus. E essas pessoas não poderão dizer que não foram avisadas. Elas não poderão dizer que não houve quem os alertasse, que não houve pessoas de Deus que avisassem da mensagem de juízo e da mensagem de salvação. Que Deus abençoe a você, que Ele possa te fortalecer através do Espírito Santo de Deus, te capacitando, te dando coragem, te dando ousadia para anunciar essa mensagem para os que estão caminhando em direção à perdição. Um abraço e fique na paz.